noite, tudo bem com vocês? Vamos então à aula do 9º ano, Colégio Felipe dos Santos, Arte. Esta é a nossa disciplina, nosso material. E com vocês, eu, professor Wagner, vamos então pegar nosso livro e começar a leitura do capítulo 1. Vamos lá? Capítulo 1, narrativas visuais. Como assim? É isso que a gente vai conhecer agora. Observemos a tirinha da Turma da Mônica, do personagem Magali. Ela contou-nos aí uma situação vivenciada pela Magali. Você consegue perceber? Você consegue contar essa história que foi narrada somente com as imagens? Pronto, então você já está, assim como o tio, conhecendo melhor sobre narrativas visuais. O que é uma narrativa visual? A narrativa visual trata-se da construção de narrativas baseados em aspectos linguísticos verbais e não verbais. A seção Começando por Você, página 21, desse capítulo 1, considera que a linguagem visual é capaz de comunicar uma ideia de maneira direta e rápida. E nos dá um exemplo muito legal. As histórias em quadrinhos. Por isso que o tio colocou essa tirinha, que conta-nos as mais variadas histórias por meio de imagens. Então, narrativa visual, histórias contadas por meio de imagens. Vamos um pouco mais adiante para ficar um pouco mais claro. As variedades de recursos de utilização das imagens que nos chegam por meio dos desenhos, tem isso. Então, as histórias contadas por meio de desenhos. Aqui nós temos personagens importantes e pessoas importantes também. Tá? Vamos conhecer agora um pouquinho. As histórias contadas por meio de desenhos são uma maneira tradicional de narrativa no Japão. O estilo japonês de história em quadrinhos é o mangá. Todo mundo aqui sabe mais do que o tio sobre isso. Então, Osamu Tezuka foi quem adaptou a linguagem, que antes era cinematográfica, e trouxe, trazendo movimento para os quadrinhos. Osamu criou e publicou o personagem Astro Boy, que aqui à esquerda está o Osamu Tezuka e o seu personagem Astro Boy. O quadrinista italiano Ugo Pratt concebeu o personagem Corto Maltese, filho de um marinheiro, filho de uma cigana e de um marinheiro, tá? O desenho aqui ao lado vai ilustrar. O marinheiro inglês envolveu-se em aventuras misteriosas no início do século, para ser 20, tá, gente? Século 30 não chegou ainda não. Alguém digitei, não sei quem fui. Então, outra pessoa também importante nesse processo é o Rafael Coutinho. Ele faz parte da nova geração de quadrinistas brasileiros. Ele concebeu, ele criou o Beijo Adolescente em 2011. Na história, uma gangue de garotos desenvolve poderes especiais depois de dar o primeiro beijo. As histórias em quadrinhos, as HQs, são narrativas que fazem sucesso no mundo inteiro há várias gerações. Tomem nota, leiam a seção pensando com a história. Lá, por exemplo, você vai encontrar aqui o personagem do Geraldino. Também vai ter contato com o Charlie Brown, o Snoopy e sua turma. Também super conhecido. E aqui está o tal do Beijo Adolescente, que é o material do Rafael Coutinho, que está em destaque aí porque é a chamada nova geração. E o material de 2011, então é bem recente.
bom? Vale a pena a gente tentar conhecer também. Você gosta de quadrinho, então deve ser bacana. Então, imagens que contam histórias. Isso vem só dos quadrinhos? Não. O quadrinho já é uma outra parte desse processo. Então, as imagens sempre estiveram presentes, ajudando a contar histórias, né? Então, descrevendo a narrativa do Pírix, prato de Ezequias, né? Dionísio, deus do vinho, é capturado por piratas, faz nascer uva por toda embarcação, e amedrontados, os piratas atiram-se no mar e transformam-se em golfinhos. Tá? Aqui ao lado você tem uma cerâmica que tem justamente esta história retratada. E aí quem conhece a história olhava, né, para a cerâmica e o seu desenho e já conseguia, né, ter a história na ponta da língua para contar ou apenas para lembrar. Então, imagens que contam histórias já nos trazem, já fazem essa função há muito tempo. Tá? Então vamos lá, aqui ao lado vamos ter um trabalho do italiano Giotto, né, chamado Natividade, né? Aí entre o ano 1304 e 1306. Ele, nessa obra, ele narra o nascimento de Jesus, né? Quem for cristão, né, conhece os personagens que estão aí presentes, né? Além de Maria, no cantinho está Jesus, a criança recém-nascida, né? Ao pé da cama ali está José, meu esposo de Maria. Então, a história vai sendo contada, vai sendo em nós desperta a memória a partir da imagem, exclusivamente da imagem. Então, continuando aqui imagens que contam história, né? Aqui Brasil, né? O nome desse quadro é Batalha do Havaí, né? Ali entre 1872 e 1877, Pedro Américo pintou esta obra, e Pedro Américo é importantíssimo na história da arte brasileira. Tá? Sobre a arte brasileira também, temos aí um quadro do artista francês Jean-Baptiste Debré, no mercado da Rua do Valongo, ali, entre os anos 1834 e 1839, onde ele retrata a questão do tráfico, né? O tráfico dos africanos aqui para o país, na época em que, infelizmente, isso era uma realidade comum, né? Então, Debré, que veio da França, junto com a missão francesa, que se apaixonou por esse país, que registrou coisas, né, que ajudaram a engrandecer a imagem do Brasil, e era um daqueles que achavam que o Brasil merecia ter destaque maior no mundo. E aqui temos Cândido Portinari, que usou o recurso de juntar duas imagens distintas numa única obra, e aí a civilização mineira do ano é 1959 na arte. Então, temos aí alguns momentos da história brasileira contadas com o auxílio das imagens, né? Porque as imagens contam histórias e isso é a narrativa visual que a gente quer fazer entender. Então, nesse aspecto, já que o livro nos apresentou, né, as histórias em quadrinhos como um recurso, como uma forma de narrativa visual, a gente vai fazer isso também. Mas antes, a gente vai interromper um pouco o nosso aprofundamento do capítulo, abrir um parênteses, na verdade, para uma autoavaliação, que está no livro. Tá? Então, as questões estão na página 39. Eu quero que você escreva no caderno, copie tudo. Copie o texto das questões e escreva as respostas. Não bote só as respostas, não. Texto da questão 1. Né? O que é arte? Aí você responde. Não sei se essa pergunta... Não lembro se essa pergunta está na página 39. Mas vocês façam essa autoavaliação e depois o tio vai descobrir uma maneira de ver e dar o visto. Vai ser uma nota visual. Vamos lá. Oficina aprendendo a fazer HQ.
Tá? Isso também é do nosso livro, está na página 36. Por isso que tem essas duas imagens aí clássicas, né, do uso desse recurso de quadrinhos. Faça uma pesquisa. Tá? A pesquisa é o que, né, o eu não, é o que caracteriza uma HQ. Tá? Aqui alguém digitei, não sei quem fui, e o que não pode faltar. Faça essa pesquisa e acompanhe o que está no passo a passo da página 36, que lá vai ajudar, auxiliar nesse processo. Tá? Então, vamos lá, recordando rapidinho. Nós temos, então, para nos ajudar na oficina, os elementos da arte visual, ponto, linha, formas, cores. Tá? Então, será oportuno e de muita importância, pois auxiliará na oficina de História em Quadrinhos rever um pouco os elementos trabalhados em sala. Então, ótima oportunidade também para conhecer melhor tais elementos. Vamos lá, os elementos da linguagem arte visual. Né? O ponto tem uma dinâmica, ele pode ser grande, pequeno, disperso, concentrado. Né? O que é importante saber dele é que ele é a primeira letra do alfabeto da linguagem plástica visual. Tá? Então, quando se passa, quando ele ficar maior, né, tem um círculo grande, se ficar muito, vira círculo de verdade, então já não é mais ponto. Tá? Tem que cuidar só com isso. Então, aqui um exemplo básico de trabalho em sala de aula, onde a copa da árvore foi toda feita a partir do uso de pontos. Né? Muito legal. É o recurso do pontilhismo. Olha aí, o pontilhismo de forma já artística, oficial, né? Para nós. É um trabalho riquíssimo. Né? Seguindo, então, adiante, linhas, tipos de linhas. O tio trabalhou reta, horizontal, vertical, diagonal, né, espiral, aleatória. E aí a gente tem agora aqui contato com linhas que pode ser longa, curta, estreita, larga, colorida ou não, aberta, fechada, né? Curva com curvas diferenciadas, reta, apenas reta, quebrada, mas com variedade na dinâmica, e mista, que é quando você mistura diversos tipos de linha. Tá? Aqui, uma obra do Romero Brito, para ajudar a ilustrar. Tem linhas de diversas maneiras, de diversas larguras, então já usando todos os recursos que você pode usar, porque a variedade faz parte do processo. Aqui as formas, né, quadrado, triângulo e círculo, e também as cores. Né? As cores estão presentes na vida de diversas maneiras, roupa, calçado, semáforo, etc. Somos o tempo todo influenciados pelas cores. Devemos entender sua formação. Elas são primárias, também são secundárias, tá? Que é o resultante das primárias. Primárias vermelha, amarela, azul. Secundárias, quando eu misturo essas cores combinadamente, surge então laranja, verde e roxo. Né? E as demais tons de cores que nós conhecemos são as terciárias, a soma da primária com a secundária. A forma surge a partir do movimento das linhas. Ela é a derivação da organização imaginária que damos ao conjunto de linhas. A mesma forma pode se apresentar diferente à nossa observação, dependendo da referência, né, da sua localização. Então, como já falamos, são básicas círculo, quadrado, triângulo. Muito importante as informações para o nosso uso. Então, vamos lá. Tem lição de casa? Tem, sim, senhor. Já falamos um pouco disso. Né? A atividade de vocês consiste em responder as perguntas das páginas que já falei para você. Né? No rodapé, se você acompanhou o livro, no rodapé de quase toda folha tem uns questionamentos. Então, vocês vão responder as perguntas das páginas 21, 29 e 30, do jeito que o tio já orientou. Tá? O tio já orientou que quer a pergunta, o texto da pergunta escrita. Tá? As atividades são feitas no caderno, escrever pergunta e resposta. Tá bom? Tranquilo? Então,
Vocês já sabem, e a oficina já que vai acontecer, leiam a sessão Teoria e Técnica na página 36 e cumpram a atividade da página 39, como já foi orientado. Próxima aula, nós vamos estar no capítulo 2, tá bom? Do nosso livro. Então, minha gente, para vocês, o tempo acabou, por hoje é só. Tchau, tchau. Ufa! Até a próxima, minha gente. Tchau.